Hoje vamos mergulhar juntos em um tema que rompe as barreiras da mente comum e que ultrapassa os limites da linguagem falada, nos conectando diretamente ao grande campo da consciência universal, a dinâmica da telepatia cósmica. Você já sentiu uma conexão inexplicável com alguém, mesmo à distância? Já pensou em alguém intensamente e pouco depois recebeu uma mensagem, uma ligação dessa pessoa? Seria coincidência, seria intuição? Ou seria um vislumbre de uma inteligência maior que une todos nós? A telepatia cósmica, ela não é apenas um fenômeno místico, ela é uma tecnologia natural da própria consciência humana, uma linguagem silenciosa, mas muito poderosa, que opera além do tempo e do espaço. Uma frequência que vibra no campo sutil, onde pensamentos, onde sentimentos e intenções se encontram antes mesmo de serem pronunciados. Nesta conversa, vamos explorar como a telepatia se manifesta entre os seres humanos e entre consciências de diferentes planos. A relação entre a nossa glândula pineal e o campo eletromagnético do coração e o cosmo. Como cultivar estados internos de silêncio, de presença e coerência para se sintonizar com essa linguagem universal. E porque neste momento de transição planetária, o desenvolvimento dessa comunicação telepática é mais necessário do que nunca. Prepare-se então para ampliar a sua percepção, alinhar a sua mente e o seu coração e descobrir como somos sim capazes de nos comunicar além das palavras, por meio da energia, da intenção e da consciência pura. Respire fundo, silencie, sinta, porque a verdadeira comunicação não precisa de som, apenas de presença. Seja bem-vindo ao estudo da dinâmica da telepatia cósmica. Fundamentos científicos e espirituais da telepatia cósmica. Para que possamos compreender a telepatia cósmica, nós precisamos ir além dos sentidos físicos, adentrar aos domínios onde a ciência e a espiritualidade se encontram. Durante muito tempo, essa dinâmica da telepatia ela foi considerada um tema esotérico, com S, reservado aos místicos ou aos enredos de ficção científica. Mas hoje a neurociência, a física quântica e a epigenética estão pouco a pouco validando aquilo que os antigos sábios sempre souberam. A consciência ela não estaria confinada ao cérebro. O coração humano, por exemplo, ele possui um campo eletromagnético 5.000 vezes mais forte do que o nosso cérebro. Então esse campo registrado por instrumentos como magnetômetro quântico, que já existe, pode influenciar e ser influenciado por outros campos, mesmo a quilômetros de distância. Então isso nos explica porque a coerência entre mente e coração é essencial para a transmissão intuitiva telepática. Além disso, o DNA humano ele funciona como uma antena cósmica. Cientistas russos demonstram que o DNA é capaz de receber e emitir informações eletromagnéticas, como um transmissor natural. Isso significa que nós somos emissores e receptores vivos, constantemente trocando dados com o ambiente, com outras pessoas e com outros campos de inteligência superior, do ponto de vista espiritual. As tradições mais antigas, como o Vedanta, xamanismo, a Kabbalah e os ensinamentos dos povos estelares, sempre afirmaram que a verdadeira comunicação se dá de espírito para espírito. A palavra é apenas um reflexo. A energia é a linguagem original. Assim, a telepatia cósmica ela se revela não como um dom sobrenatural, mas como uma capacidade natural do ser humano desperto, uma habilidade que, quando cultivada com consciência, nos reconecta ao todo, ao uno, ao campo unificado da criação. Algumas práticas para ativar e afinar essa comunicação telepática com o campo cósmico. Agora que você já compreende os fundamentos da telepatia cósmica, agora é um momento de sentir. Desenvolver essa habilidade não exige fórmulas complexas, mas sim presença, alinhamento e prática consciente.
Então agora eu vou te apresentar 3 chaves fundamentais que vão abrir as portas dessa comunicação energética. Silêncio interior, a frequência da escuta cósmica. O primeiro passo para se comunicar telepaticamente é silenciar o ruído da mente. Nosso diálogo interno, incessante, impede a captação das mensagens sutis. Por isso, dedique pelo menos 5 a 10 minutos por dia no silêncio profundo. Sente-se com a coluna ereta, respire lentamente e apenas observe os pensamentos, sem se apegar a nenhum pensamento. Gradualmente você perceberá uma abertura, um campo vazio, mas cheio de percepção. E nesse espaço, as mensagens começam a chegar. Segundo, a respiração coerente, alinhando mente, coração e campo. Respiração é o fio que conecta o corpo ao espírito. Pratique respiração coerente. Inspire pelo nariz por 5 segundos, segure por 2 e expire por 5 segundos. Faça isso por alguns minutos. Essa técnica regula o sistema nervoso, sincronizando o ritmo cardíaco e cerebral, abrindo o canal da telepatia intuitiva. Com o tempo você sentirá a expansão no peito, como se algo estivesse se abrindo, receptivo e claro. E terceiro, envio e recepção consciente. Escolha uma pessoa com quem você tem afinidade energética, pode ser um amigo, familiar ou até mesmo um ser espiritual, com quem você se conecte. Sente-se em silêncio, traga essa pessoa na mente, envie uma mensagem mental simples, uma flor, uma cor, um número. Faça isso com intenção clara e amorosa. Depois esvazie a mente e aguarde. Sinta, perceba o que vem. A prática constante fará com que a nitidez das percepções vá aumentando. Com o tempo você passará a receber não só imagens e palavras, mas sentimentos, ideias espontâneas, até mesmo orientações vindas de consciências superiores. A telepatia cósmica ela não é um truque da mente, ela é uma recordação da alma. Quando silenciamos, quando respiramos com presença, quando amamos, nós voltamos a falar a língua do universo original, a vibração. E quando falamos através da vibração, todas essas barreiras caem, distâncias, idiomas, tempo e até mesmo a matéria. Então, no próximo bloco, vamos conhecer casos reais e impressionantes de comunicação telepática entre pessoas, entre animais e entre consciências cósmicas, inclusive seres de outros planos dimensionais. Então, prepare-se, porque o que vem a seguir pode desafiar as suas crenças e libertar a sua consciência. É natural que, diante de um tema como a telepatia cósmica, surjam diversas dúvidas. Por exemplo, vamos agora explorar alguns documentados e experiências surpreendentes que desafiam a lógica comum, mas que fazem total sentido à luz da consciência expandida. O primeiro caso é o caso de uma comunicação silenciosa entre mães e filhos. Estudos conduzidos por universidades como Princeton e Stanford revelaram algo extraordinário. Mães de recém-nascidos conseguiam sentir emocionalmente quando os seus filhos, a quilômetros de distância, estavam em sofrimento, sem qualquer comunicação física. Em muitos desses casos, os bebês eles sempre estavam em incubadoras ou em UTIs, e mesmo assim as mães se despertavam em horários exatos dos picos de alteração emocional dos filhos. Então, o vínculo entre ambos criava essa sintonia constante, uma ponte telepática energética baseada no amor. O segundo caso são experimentos no Instituto HeartMath, um instituto nos Estados Unidos. Ele realizou experimentos em que 2 indivíduos colocados em salas separadas treinavam para gerar coerência cardíaca simultânea. Então, após certo tempo de prática, um deles era instruído a enviar sentimentos de paz e gratidão para o outro. E o resultado, o campo eletromagnético do outro receptor se alterava, mesmo sem saber que estava sendo influenciado a vibração do sentimento.
ele recebia à distância. Ou seja, sentimentos e intenções têm alcance real e podem ser transmitidos por meio do campo invisível da consciência. O terceiro caso é da comunicação com consciências extraterrestres e intradimensionais. Relatos de canalizadores sérios como a médium americana Ellen Schumann, responsável por um curso em milagres, ou como os grandes xamãs dos Andes e da Amazônia, eles mostram que essa comunicação com seres de outras dimensões se dá por telepatia pura. Muitas dessas comunicações trazem conhecimentos que a própria pessoa não possuía, revelações sobre curas, sobre tecnologia espiritual e até mensagens universais de orientação coletiva. E essas mensagens chegam de forma simultânea e direta, como pacotes de informação vibracional, que a mente humana traduz depois em palavras. Então esses relatos não vêm apenas de místicos, de cientistas, como Nikola Tesla já afirmava: meu cérebro é apenas um receptor. No universo existe um núcleo onde podemos obter conhecimento, força e inspiração. Esses casos são apenas pequenas janelas para uma realidade muito maior. Estamos todos conectados por um campo invisível de consciência. Cada pensamento emitido, cada intenção sentida, cada sentimento verdadeiro viaja no universo, vibra, alcança. A telepatia cósmica não é privilégio de alguns, ela é parte da nossa herança natural e todos os seres conscientes está disponível para aqueles que se alinham com amor, com silêncio e com verdade. No próximo e último bloco, vamos saber como integrar essa habilidade no nosso dia a dia e como desenvolver sua comunicação telepática. Você pode se tornar esse canal de luz, de cura e unidade no planeta. Vamos juntos? Agora que conhecemos a base, os caminhos e exemplos de telepatia cósmica, a grande pergunta é: como viver isso? Como tornar essa consciência parte real da nossa vida? A resposta é simples, mas poderosa: cultivando presença, coerência e intenção diariamente. Presença: reserve um tempo para si, silencie, caminhe sem celular, observe as nuvens, sinta a brisa. Quanto mais presente você estiver no agora, muito mais sintonizado estará com o seu campo sutil. Coerência: alinhe seu pensamento, emoção e ação. Quando você pensa em uma coisa, sente outra, age de forma diferente e a comunicação energética se embaralha. Mas quando você pensa com clareza, sente com clareza e verdade e age com amor, o universo responde em eco. Intenções antes de dormir. Mentalize alguém que você ama, envie luz de gratidão ou apenas estou com você. Faça isso com o coração. Mesmo que a outra pessoa ela não perceba conscientemente, ela sentirá. E ao aplicar isso diariamente, a sua sensibilidade se abrirá e você perceberá ideias que não são suas. Então, sentirá presença, captará a mensagem que veio antes da palavra. Esse é o despertar do canal telepático cósmico que existe dentro de todos nós. Estamos agora vivendo uma nova era. Uma era onde a conexão não se limita a cabos, telas ou palavras. Uma era onde o ser humano é chamado a lembrar que é muito mais do que um corpo e um cérebro. Somos consciências vivas, pulsando em uma sinfonia cósmica universal. A telepatia cósmica não é o futuro, ela é o retorno ao que somos em essência espiritual, seres de luz em comunicação permanente com o todo. Você não precisa buscar fora, tudo que você precisa já vibra dentro de você. A seguir vou iniciar uma meditação guiada para que possamos juntos, através de sons, intenção e pensamento, começar a compreender na matéria e no espírito o que seria essa dinâmica.